Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante, Luiz Cláudio, com o tema O Evangelho no Lar, no acolhimento na perda de entes queridos. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Nossa boa noite a todos. Estamos aqui tendo o prazer de estar conversando com vocês. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, que é o Evangelho no Lar no acolhimento na perda de entes queridos, as famílias enlutadas. Então nós vamos conversar um pouquinho. Em primeiro lugar, nós vamos demonstrar por que o Evangelho no Lar tem condições de colaborar no acolhimento à família enlutada ou aos que ficam. Então o Evangelho no Lar tem essa possibilidade. Porque no livro Constelação Familiar, de Joana de Anjos, psicografada pelo Divaldo Franco, tem um capítulo muito importante nesse livro, que é a presença do Evangelho no lar, a presença do Evangelho no lar. É muito importante isso. Então é um trabalho muito bem. E ela define bem o Evangelho no Lar como uma metodologia educacional familiar. Da educação familiar. Isso é muito importante. Olha só a importância que ela dá ao Evangelho no Lar. Educação familiar. Metodologia de educação familiar. Olha só a importância que tem o Evangelho no Lar. Porque quando o Evangelho no Lar é implantado, é feito de uma forma correta, tudo certinho, né? Segue aquele roteiro, que é a prece espontânea, a prece de abertura, depois a leitura e comentário do Evangelho com o Espiritismo, com a participação de todos. Lê um trecho pequeno, não precisa muita coisa, só para comentar a respeito. Com a participação de todos. Isso é muito importante, porque quando estão todos envolvidos ali no fazer o comentário do Evangelho, do capítulo do Evangelho com o Espiritismo, a espiritualidade já está atuando ali no ambiente. E antes, porém, de começar o Evangelho no Lar, eles fazem uma faxina espiritual no ambiente todo do nosso lar. Vai nos quartos, vai na sala, vai no banheiro, vai lá no quintal, faz uma limpeza espiritual. Como se fosse uma faxina espiritual. Então, tudo que está atrapalhando a família naquele momento é neutralizado. O ambiente fica propício à atuação dos espíritos. Certo? É esse que as pessoas têm que estar cientes. Nós fazemos questão de frisar bem a atuação dos espíritos do bem, atuando em benefício da família, participando do Evangelho no Lar. Isso é que nós temos que frisar bem, essa contribuição do Evangelho no Lar, para que nós possamos dinamizar mais o bem-estar em casa. Então, quando o ambiente está mais harmonioso possível, a atuação dos espíritos é muito importante. Certo? Então, tem a possibilidade de um diálogo fraterno entre pai e filhos. Isso é fundamental, esse diálogo entre pai e filhos. Nós temos que dar uma atenção muito especial hoje, na época atual. Certo? Porque no meu tempo de adolescente, ali de criança, eu não tinha ficado conversando. Eu tinha que obedecer e acabou. Certo? Sempre eu tinha que obedecer e fim de conversa. E hoje não, os pais têm essa possibilidade de se conversar com o filho, só que ele precisa se preparar antes. Que os espíritos estão reencarnando, que esses adolescentes, eles vêm assim de uma forma diferente de aprendizado, tem umas coisas. Então nós temos que entender tudo isso, então por isso que nós temos que nos atualizar quase que diariamente, para conversar com os filhos, saber com que eles se interessem. E no Evangelho no Lar há essa possibilidade. O pai conversar com o filho, resolver alguns problemas assim comuns que tem na família de relacionamento, certo? Procurar esclarecer de uma forma muito clara, fazer com que
muitas vezes é um problema sério, não é tão sério, às vezes é uma questão de conversar. Então é isso que os pais têm que ir aos poucos desenvolvendo e fazer aos poucos também conquistando a confiança dos filhos. Isso é fundamental no bem-estar familiar. Esse entrosamento, essa preocupação em ajudar cada vez mais, né? Para que nós possamos fazer o melhor possível. Porque quando a espiritualidade está atuando, o ambiente fica propício, o padrão vibratório é elevado. Então, o motivo pelo qual nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o Evangelho no lar é um excelente componente no acolhimento ao ente querido. Porque quando nós estamos fazendo Evangelho no lar, há a possibilidade de nós contarmos com a presença de um ente querido desencarnado. Certa vez, conversando com um amigo meu, ele está dizendo que numa reunião mediúnica na qual ele participa na casa na qual ele atua, né? Diz que numa das reuniões houve uma comunicação de um espírito que é o sogro dele. E o sogro foi lá para comunicar o seguinte: nós só vamos na sua casa quando vocês estão fazendo Evangelho no lar. E para nós é muito importante participar do Evangelho lá na sua casa, os familiares. Que as mensagens que são lidas e comentadas, isso para nós assim, faz um bem-estar muito grande. Então, o motivo pelo qual eu gostaria de pedir a vocês que não interrompam o Evangelho lá. Que nós precisamos estar presentes para ajudar. Então, vocês observam que é um depoimento de um espírito que se vê beneficiado com o Evangelho no lar. Então ele pede ao filho, ao sogro, à família toda ali, encarnada, que mantenha o Evangelho lá em atividade, não interromper. Então é esse motivo pelo qual nós gostaríamos de destacar as famílias, né, a importância do Evangelho no lar. Se você não faz o Evangelho lá, se gostaria, entre em contato com a Casa Espírita, você vai receber toda a orientação necessária. Nós temos folhetos que podem ser levados às famílias, porque tem o roteiro, tem indicação de livros, tudo isso é muito, muito importante. E durante a realização do Evangelho lá, todos têm que participar, entre os quais as crianças. Elas devem participar. Devem, não é pode participar, ela tem que participar. Aí os pais têm que usar da sua criatividade para manter as crianças. Podem, aquelas menores de menos de 10 anos, seja acabou de nascer, já tem que participar do Evangelho lá. O que ele já deveria estar participando antes. Porque o Emmanuel recomenda que a criança tem que participar do Evangelho lá antes de nascer. Olha só essa importância, né? Antes de nascer. E essa tarefa do Evangelho lá com a criança no ventre, ela é denominada evangelização no ventre. As casas espíritas, algumas já estão aderindo, já estão inserindo essa atividade na sua programação, o que é muito bom. Isso é muito salutar, que serve de exemplo às outras casas. Então nós temos que incentivar, participar, orientar, fazer de tudo para que haja essa preocupação com o Evangelho no lar. Principalmente se houver crianças. E se houver alguma gestante, ela deve participar do Evangelho no lar. Isso é fundamental. E um detalhe, hein? A gestante, ela tem que, se não tem o hábito de oração, ela deveria pensar em adquirir, fazer uma oração diariamente, até várias vezes por dia, porque é esse procedimento que vai ajudar a criança que está no ventre. Vai ajudar muito, porque o espírito, não obstante ele está adormecido, mas ele está ouvindo, é o espírito que tem que ouvir. Então nós começamos com o espírito. Isso que nós temos que fazer. Então, antes de nascer, já tem que estar no ambiente propício. E quando ele reencarna, já vem com esse propósito. É feito um acordo no plano espiritual com os pais, que ele vai,
nós vamos ter o prazer de receber você no nosso lar. Então é um acordo que é feito. Então tem aquele desdobramento durante o sono, o casal então é conduzido a uma reunião para conversar com o espírito que vai ser o futuro filho, futura filha. Então nós temos que nos preparar muito. Daí a evangelização do ventre, na casa espírita, ela é fundamental. Todas as casas deveriam já estar implantando esse trabalho. Que é o nosso futuro que está ali, sendo preparado. Certo? Então, durante a gestação, a mãe tem que ter, né, adquirir o hábito de oração. Conversar com a criança mentalmente, de uma forma positiva, de uma forma que ela se sinta bem. Parece que não tem efeito, mas o efeito é muito grande. Então devemos tomar muito cuidado, procurar trilhar o caminho correto da oração, principalmente. Isso é algo assim que nós não devemos deixar de pôr em prática. Que se quando no ventre ela já tem o hábito de ouvir a oração, porque no meu tempo, quando a criança nascia, levava quase uma semana ou mais para abrir os olhos. Hoje ele já nasce olhando o ambiente e procurando a voz que ele conhece, o som que ele conhece quando estava ainda no ventre, que é o da mãe. Ele ficou procurando. Quando o médico fala, mãe, olha só, nasceu, não sei o quê, a mãe responde, ele está procurando saber de onde vem aquele som. Então vocês veem que os espíritos que estão reencarnando, eles estão assim um passo à nossa frente. Então devemos nos preparar constantemente. Fazer o hábito de oração, o hábito do evangelho lar, participar das reuniões públicas na casa espírita, se possível dos cursos, encaminhar a criança para a evangelização infantil, não obstante a idade dela. Isso é muito importante. Não é depois de esperar 3, 4 anos, não. Tem que começar antes. Quando ela tiver com 4 anos, ela já está bem ambientada, já está acostumada a ouvir as palavras da evangelização, já sabe fazer uma oração, sabe conversar com Jesus, já sabe fazer muita coisa boa. Então essa é a oportunidade que os pais têm que já ensinar o certo às crianças. Quando chegar lá na fase adulta, ela vai dar menos problema. Muitos adolescentes hoje em situação difícil porque não tiveram na infância essa orientação. Certo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então os pais hoje têm que tomar cuidado com o que fala, com o que faz, com suas atitudes. O ambiente que frequenta, precisa tomar muito cuidado. Porque esses espíritos que estão reencarnando, eles têm uma facilidade de aprendizado que a gente fica assustado. Então por isso que nós sugerimos sempre, né, a evangelização infantil. E a Sônia Calda Schubert, no livro dela, Obsessão e Mediunidade em Crianças, ela cita ali muitos casos de suicídio infantil, obsessão infantil, mediunidade infantil, o amigo invisível, transtorno noturno. Ela fala tudo isso, esse problema com as crianças. Desde ingredientes no tratamento não pode faltar, segundo a Sônia Calda Schubert. Evangelho no lar e evangelização infantil. Então vocês observam que todas essas informações que nós estamos conversando, estamos passando do Evangelho no lar, é que dá condições da família até colaborar com o ente querido desencarnado. Certo? Para que nós possamos dar a nossa contribuição. E o único meio pelo qual nós podemos ajudar o ente querido desencarnado é através da oração. Não tem outro. Mas tem que ser aquela oração que você faz com o coração, aquela sinceridade, aquela fé, que você fala de uma forma assim muito sincera. Porque no plano espiritual tem vários setores, entre os quais um posto onde recebe, né, essas rogativas, principalmente das mães.
todas elas são recebidas. E elas são encaminhadas assim a esse setor como se tivesse um fio tênue, algo assim luminoso que vai. Você faz uma espécie de uma ligação da mãe com quem faz oração, com o poço lá que atende essas rogativas, que atende as preces das mães, né? Inclusive, nós temos uma situação, que esse aqui é do livro Um Céu para o Seu Filho, do Adeilson Salles. Então, ele relata nesse livro as preces, né? As rogativas das mães, a preocupação com as mães que tem com os filhos desencarnados. E tem um ali que me chamou muita atenção, não só nós, como do próprio Adeilson, né? Na psicografia e tudo. Então ele está dizendo que tinha uma mãe que estava preocupada com o filho. Então ela fazia ir à igreja e ficava orando, mas orava com o coração. Ao ponto de quando a rogativa dela, a prece, né, a solicitação atingiu lá o posto no plano espiritual, lá, onde eles recebem, é um trabalho permanente do recebimento das orações. Aquela lá, oração chamou a atenção de todos ali naquele momento. Todos tinham com fé, mas essa mãe, ela só fazia a prece com uma sinceridade muito grande. Pedia a Deus que ajudasse o filho dela, que salvasse o filho dela. Porque durante a vida toda, como ela sempre ouviu falar que não adianta rezar, que o filho vai se cometer o suicídio. Então, para muitas religiões, quem comete suicídio não tem salvação. E isso a deixava muito preocupada. Ela não podia aceitar a ideia do filho dela ser condenado eternamente ao sofrimento. Então, ela fazia prece com o coração. Então, devido a essa sinceridade, essa dedicação, essa fé que ela tinha em Deus, chegou ao posto lá do atendimento, onde recebe as preces. E lá chamou a atenção de todos. Aí foram conversar com o superior, Bezerra de Menezes. Quando ele ficou sabendo dessa rogativa, né, da prece da mãe, vamos fazer uma visita dela agora. Então eles foram até o local onde ela estava orando, na igreja. E ela continuou orando, então ela não sentiu a presença, eles eram um espírito, ela não percebeu. Então ele pôs a mão no ombro dela e falou: nós vamos cuidar do seu filho. Ela não ouviu o que ele falou, mas ela recebeu assim como é que nós podíamos fazer? Uma vibração tão boa, que aquele momento ali ela deixou de ficar, já ficou menos preocupada, que ela tinha certeza que a prece dela tinha sido ouvida. Só o fato do Bezerra estar do lado dela, ali, o Bezerra de Menezes. Aí, né, foi trabalhando e tal, aí eles falaram, vamos procurar o filho dela. Localizaram e levaram ele para um posto de atendimento no plano espiritual, olha só. E lá ele foi recebido com muito amor, com muito carinho, foi abraçado pela recepcionista, mas foi assim, ele se sentiu em casa. Então agora você vai descansar um pouco e tal. E ele dormiu lá um período longo, né? E durante o sono, a mãe foi autorizada ainda no desdobramento fazer uma visita ao filho, onde ele estava. Olha só o que é a prece feita sincera. Numa sinceridade autêntica. Ela confiava no que ela estava falando, ela tinha certeza que foi atendida. Então ela foi autorizada. Então o Bezerra Menezes mandou uma equipe lá que durante o sono ela foi em desdobramento, foi visitar o filho. Quando ela viu ele deitado lá, tranquilo, sossegado, começou a conversar com ele. Meu filho, você está aqui, você está sendo assistido, não sei o quê, tal, né? Mas ela ficou tão contente que ele também sentiu
Durante, mesmo dormindo, ele sentiu a presença da mãe, ele expressou um pouco de tranquilidade, uma espécie de um sorriso, assim, com que a pessoa está bem. Então, vocês veem o que é a importância da prece. Então, nós queremos, assim, destacar bem esse trabalho. Porque as pessoas que desencarnadas, o que elas mais querem é a prece. Que os familiares possam fazer a prece para ajudar, colaborar, que é isso que eles precisam ouvir. E principalmente aqueles que estão em situação dificílima lá, no plano espiritual. Porque o filho dessa senhora, ele estava num ambiente no qual ele estava sofrendo muito, terrível ambiente. Muito ranger de dente, grito, pessoal, né? Espírito assim, muito, muito inferior. Mas a prece da mãe o atingiu. E ali o Bezerra teve oportunidade de conversar com ele. Falou, sua mãe gosta muito de você, ela ama muito você, mas ela ainda me ama, ele falou assim, desse jeito. Então eu recomendo que vocês adquiram esse livro, Um Céu para o Meu Filho. É excelente. E tem vários relatos, não? Esse é só o primeiro, né? Mas é muito importante. Nós devemos aproveitar a oportunidade para poder nos levar avante esse trabalho. Então, nós gostaríamos que vocês também tivessem a oportunidade, né, de dar essa atenção, despertar nesse sentido, se dedicar a conhecer a prece, o valor da prece. Você que perdeu um ente querido, um filho, uma esposa, seja lá, ou um ente querido vítima do suicídio. O único meio pelo qual você pode colaborar, principalmente com as vítimas do suicídio, é a prece. E quando uma mãe ora pelo filho, a vítima do suicídio, lá onde ele está, depois de um certo tempo, ele é recolhido, vai para um hospital. Então, nesse hospital, ele está num ambiente que, quando alguém ora por alguém daquele ambiente, aparece a foto, a imagem numa tela. E nada mais significativo, nada mais agradável do que o elemento que recebe uma prece, uma oração do ente querido e ver a imagem lá da mãe, do pai, do irmão. Para eles isso aí é muito importante. Então só o fato dele ficar bem, ali já começa realmente o tratamento, vai ficar mais fácil ele ser atendido. No tratamento dele para se recuperar, para se reerguer espiritualmente. Então devemos incentivar a prática da prece. Que no capítulo 27 do Evangelho do Espiritismo, né, Orai, Pedi e Obterei, tem um trecho da prece que eu gostaria mais de que vocês tomassem conhecimento, né? No capítulo item 18 desse capítulo. Os espíritos sofredores pedem prece, porque eles são, pois elas são assim, muito aproveitosas, é muito bem aproveitada, é muito bem-vinda quando a prece para eles. Quando percebem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e mais felizes. Então nós recomendamos que façam a prece. Vamos conversar, repito, estamos à disposição, se quiser trocar ideia, se você quiser que nós vamos à sua casa espírita falarmos a respeito desse trabalho de acolhimento à perda de ente querido, estamos à disposição. É só entrar em contato, será um prazer muito grande estar com vocês. Então nós queríamos aqui aproveitar esses momentos muito importantes para que nós pudéssemos mostrar um pouquinho mais, fazer com que houvesse essa oportunidade. E por isso que motivo, então esse estar falando com vocês aqui a respeito do assunto luto, para nós é muito importante. Então, somente no mês de dezembro, muitas famílias sentem a ausência de um ente querido.
desencarnou, às vezes, próximo a Natal. E há um sofrimento para muitas famílias, um sofrimento muito grande. Eles ainda mantêm aquela ausência deles, eles não despertaram. Então nós temos que fazer de tudo para despertar para essas pessoas, né, que eles possam levar avante esse trabalho, e a prática da oração, seja em qual religião for, mas faça uma oração com sinceridade. Certo? Você falando com o coração, no caso dessa mãe que teve oportunidade de visitar o filho lá em tratamento, o filho desencarnado durante o sono, no desdobramento que acontece. Então, para que ela pudesse ter essa oportunidade, ela contribuiu muito. A oração dela foi assim, a porta para poder ajudar o filho. Então nós temos que incentivar essa prática do Evangelho lá, fazer de tudo para que nós possamos levar avante. Então, durante o Evangelho no lar, o ente querido muitas vezes é assistido. Nós não vemos. Que a atuação dos Espíritos durante o Evangelho no lar é algo assim que, se nós tivéssemos acesso, se nós pudéssemos assistir, nós ficaríamos assim maravilhados. Naqueles 20 minutos, 20, 25 minutos que nós ficamos reunidos, propar a espiritualidade é um tempo suficiente para fazer um trabalho assim imenso de ajuda à família, colaboração, ajudar, né, mostrar tudo isso. Então vamos incentivar a prática da oração, vamos incentivar a implantação do Evangelho no lar, nas famílias, né, que participe, que vão ao centro espírita, participem do Evangelho, da reunião pública, das reuniões que nós temos lá, reuniões doutrinárias na casa espírita, dos cursos, porque você possa, aos poucos, ir se reequilibrando para poder colaborar com o ente querido desencarnado. Porque quando nós estamos bem, nosso ente querido que está no plano espiritual, ele se sente bem. Quando há muita lamentação pela ausência, isso me deixa mais em situação pior. Principalmente as vítimas do suicídio, as vítimas do aborto. Então nós temos que orar sempre. Certo? Então nós nos colocamos à disposição, seria um imenso prazer poder levar esse trabalho às casas espíritas, conversar a respeito, né? Mostrar a importância que tem, detalhar bem a contribuição do Evangelho no lar. Então nós temos assim muitas informações que nós podemos passar. Certo? E no campo do suicídio também nós temos umas informações muito importantes. Temos um trabalho com suicídio inconsciente, cujo o número de vítimas, podemos afirmar que é maior do que o suicídio consciente. Então devemos aproveitar todas as oportunidades, falamos de tudo sobre a respeito do Evangelho no lar, né, que é essa contribuição a todos, encarnados e desencarnados. Então devemos levar avante nosso trabalho, né, e vou mostrar a vocês o importante que tem a prática da oração. Então nós devemos pôr em mente o seguinte: nós devemos ter o hábito de uma boa leitura, o hábito da oração em convivência e sintonia com o psiquismo divino, que é entrar em sintonia com os bons espíritos através da oração, aquela que você faz sincera, né? Melhorar o nosso relacionamento com o próximo e principalmente manter uma conversa edificante. Então, essas são informações que a Joana de hoje nos transmite para que nós possamos colaborar com o próximo, dinamizar mais, falar mais, sugerir mais, incentivar a prática do Evangelho no lar, né? Então, nós temos que levar avante isso, essa conversa. Porque na situação atual que a humanidade está passando, nós temos que fazer a nossa parte, dar o exemplo. Colaborar, orar cada vez mais, manter a nossa tranquilidade, nossa paciência, nossa tolerância para com o próximo. Porque muitos estão em situação muito difícil por falta de controle,
não teve paciência em esperar. Então, são situações que nós devemos fazer de tudo para que nós possamos estar bem. Que a prática do Evangelho no lar, ela é fundamental em todas as famílias, não obstante a religião da qual a família participa. Não é privilégio do Evangelho dos Espíritos o Evangelho no lar. Podemos até colocar o nome harmonia familiar, se você quiser, pode ser esse, oração em família. O importante é a família estar junto, colaborando com a espiritualidade, dando oportunidade da espiritualidade ajudar. Então nós queríamos assim deixar aqui o nosso abraço a todos pela oportunidade e nos colocamos à disposição se quisermos conversar a respeito. Então, nosso muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.